Mais um programa do Paulinho. E hoje eu estou aqui com ela, uma das mais belas advogadas e mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer na minha carreira. Estou falando dela, já esteve aqui, hoje está retornando aqui para tratar de um assunto extremamente importante aí para todos vocês, meus queridos velhinhos, minhas queridas velhinhas, com patrocínio, claro, da maior loja country de Apucarana e toda a região, Texas Farm. Não vou perder tempo porque o assunto aqui é importante e tem muitos detalhes aqui que com toda certeza essa minha querida amiga vai trazer para vocês. Estou falando de quem? É claro que é ela, vinda lá de São Pedro do Ivaí, aqui para os nossos estúdios em Apucarana, doutora Fernanda Cavalaro. Muito obrigado por aceitar mais uma vez vir aqui bater esse papo. E você cumprindo sua promessa, né? Sim. Quando tivesse mais algum assunto importante, aqui você estaria. Então, na sua câmera ali já habitual, se apresenta aí para o nosso público que acabou não vendo lá o outro episódio. Vai lá, gente! Programa do Paulinho.canal 38 no YouTube e veja lá o outro episódio dela. Extremamente completo de informações para vocês. Mas vai lá, doutora Fernanda, se apresenta para esse povo ainda que não teve o prazer de conhecê-la no outro episódio. Eu que agradeço, Paulinho, mais uma vez aqui pelo convite, por esse espaço, ceder esse espaço aqui para a gente poder conversar sobre tanta coisa importante, né? Que as pessoas aí precisam realmente ouvir, né? Hoje a gente vai falar aí sobre a revisão da vida toda, sobre possíveis golpes contra os aposentados. Então esse espaço aqui que você cede pra gente é de grande valor e eu agradeço imensamente. Com certeza, doutora Fernanda. E claro, diga para o nosso público ali a sua especialidade de atuação. É advogada? Sim, né? Especialista em Direito Previdenciário. Ultimamente eu consegui um título de especialista também em Política Agrícola. Um pouquinho diferente aí de Previdência, mas a gente está atuando um pouquinho devagar nessa área, mas o nosso foco totalmente é Direito Previdenciário. Direito Previdenciário. Mas então, só para deixar todos bem informados, o que seria essa área, né? Política agrícola, o que seria isso aí? Quem que tem o direito aí de procurar você aí e trocar uma ideia? Os agricultores. Os agricultores que têm problemas aí, agrícolas, contratos, enfim, né? Tudo de modo isso. geral. De modo geral. Contrato com a cooperativa, isso. É seguro que às vezes ali está dando algum tipo de enrosco. Infinidades, né? Bancárias, enfim. Envolve tudo, que Sim, legal. Parabéns tudo. Aí por esse novo título também. Obrigada. Com certeza deu um pouquinho de trabalho conseguir ele, mas... com certeza. Mas veio, né? Sim. Agora o nosso foco mesmo, né? A nossa área aí, né, do coração é Previdência, que eu já exerço há 20 anos. 20 anos. Então tem uma carreira longa aí, tem bastante experiência na área. Isso mesmo. E vocês perceberam aí, né, gente? Ela falou que está há 20 anos aí nessa carreira, especialista nessa área. Então, assim, ela começou menina, 10 anos ela estava advogando, né? Porque, de fato, né, não aparenta a idade que ela deve ter isso tendo 20 anos de carreira, né? Mas vamos lá. Hoje, então, como dito pela doutora Fernanda, vamos falar aí sobre essa bendita aí revisão da vida toda, né? E também, claro, tem os golpes aí. Mas vamos começar aqui pela revisão da vida toda. Doutora Fernanda, explica aí para os nossos queridos telespectadores, o que é essa palavra, revisão da vida toda, que uma hora concede, não concede, hoje está em julgamento, não vai dar mais, é o governo federal se metendo. Explica para nós aí, o que seria essa revisão da vida toda? Olha, Paulinho, você já jogou truco? 6, ladrão. Com toda certeza. Sim, então, é o que o INSS anda fazendo. A gente pede truco, ele fala 6, a gente vai 9, e enfim, a gente não sabe o que vai dar. Mas enfim, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é aquela possibilidade da pessoa pegar todas as contribuições da vida dela para fazer o recálculo do seu benefício. Então, aquelas pessoas que se aposentaram de novembro de 99 até novembro de 2019, que foi quando veio a reforma da Previdência, nesse lapso temporal aí, tinha uma lei que eles equivaliam a... eles utilizavam uma regra permanente e uma regra de transição que ficava sem um respaldo legal. Né? O que seria essa transição permanente para os nossos velhinhos entenderem ali, doutora? Olha, essa regra de transição, ela é a Lei 9.876 de 99, onde ela fala sobre o fator previdenciário.
Então, Paulinho, não sei se você já ouviu falar que antes da pessoa se aposentar, ela tinha o costume de ir lá e fazer, os 3 últimos anos, fazer uma contribuição boa para se aposentar. Correto. Né? Isso depois do Plano Real. Só que o Plano Real, ele veio em julho de 94, tá? Então, em julho de 94, até então, o pessoal fazia dessa maneira, né? Contribuía os últimos 3 anos aí para fazer uma média boa, se aposentava bem. Só que, com essa lei, ela veio para implantar o fator previdenciário, foi para cortar essa coisa de 36 meses, porque acabava que o pessoal manipulava aí até os empregadores para fazer uma boa contribuição e se aposentar bem. Então é claro que o governo ia dar um jeitinho aí de cortar isso. E ele colocou o fator previdenciário, mas ele não estabeleceu que poderia pegar as contribuições antes de julho de 94. Entendeu? Então, em muitos casos, essas contribuições faz falta, né? Mesmo não sendo as 36 últimas lá, mas teve gente que quando iniciou a carreira tinha uma boa contribuição. Então, essas contribuições para pouquíssimas pessoas, ela hoje dá direito à revisão da vida toda. Não é para todo mundo, tá? Nós no escritório mesmo ali, eu refiz os cálculos, né, de quem teria direito, é menos de 10% que tem direito a essa revisão. 10%. Então, assim, é uma situação, é um direito que vai abranger poucos. Vai abranger poucos. Mas estava sendo concedido isso? Estava podendo utilizar? Sim, sim. Ela foi resolvido o mérito, né? Foi resolvido o mérito em dezembro de 2022. Então, teve vários trâmites aí, hoje ela ainda está em julgamento. Porque segue discussões, né? Seguem discussões, porque tem recursos e recursos, e abre prazo de novo, o INSS recorre, os amicus curiae aí, que são os amigos da corte, entram, defendem os aposentados, uma hora o INSS ganha, outra hora os aposentados ganham, então assim, anda sendo uma novela essa revisão. E nisso fica suspenso o direito ali de utilizar, de fazer essa revisão da vida toda, seria isso? Sim. Na prática é isso. Algumas pessoas já conseguiram e já estão recebendo, tá? E se mudar, proibir? Porque a questão é da questão de um cálculo, que não pode ser um cálculo mais benéfico, tem que ser um... Como é que funcionou isso? Esse cálculo mais benéfico é que foi barrado semana passada, semana retrasada, pelo STF. Foi uma manobra política, uma manobra absurda que aconteceu, né? Prejudicou? Prejudicou muito. Então, imagina que tinha um processo julgado o seu mérito, né? Que foi concedida a revisão da vida toda. E julgando o mérito, para vocês de casa entender, é quando foi julgado todos os fatos ali constantes no recurso, correto? Sim. Então, foi um processo assim que foi acirrada a votação, a gente acompanhou aí, né, com muito fervor, mas por 6-5 conseguiu ganhar em dezembro de 2022. E o que a gente estava esperando como advogado e como pessoas aí, como clientes, como possíveis aposentados aí com direito à revisão da vida toda? A modulação, né, que era para ocorrer agora. Só que qual foi a manobra política que deu tanta polêmica aí ultimamente? O ministro Barroso, juntamente com o Zanin, né, que é o articulador aí de anulações de sentenças, eles ressuscitaram praticamente aí 2 ADIs, a 2110 e a 2111, que versava sobre a mesma lei, tá? A 9876 de 99. Então tinha alguns artigos que não era bem, né, o artigo 29 aí, da lei da Previdência, mas que feria o fator previdenciário, atingia aí através do salário maternidade, que era onde essas ADIs versavam, e eles chamaram a revisão da vida toda para fazer parte desse julgamento. Só que imagina, o nosso Código de Processo Civil, ele impede que seja anexado processos, um julgado mérito e o outro não. Então, o que aconteceu? A gente vai falar sem juridiquês aqui, porque é bem difícil, tá? Sim. Os termos aí, né, doutor? Com certeza. O doutor sabe. Só que isso não ocorreu, porque eles juntaram. Então, eles juntaram lá a revisão da vida toda com as 2 ADIs e julgaram o mérito de novo da revisão da vida toda, que já estava julgada. E é esse que foi o motivo dos recursos, da briga, da discussão, continuar. Sim. E ir se prolongando aí. Isso. E aí os 2 ministros novos que substituíram os 2 ministros aposentados, a Rosa Weber e o Lewandowski, os 2 que tinham votado a favor da vida toda, esses 2 votos favoráveis de
ministros que foram substituídos por 2 que negaram. Um foi o Flávio Dino, que nem podia votar, né? Porque ele mudou o voto favorável da Rosa Weber. E o Zanin, né? Que acabou mudando do Lewandowski. Então, são coisas assim absurdas, né? Que a gente vê. Aberrações jurídicas, como a gente chama, né? Aberrações jurídicas. E a gente não sabe qual que é o próximo capítulo, né? Porque os amicus curiae aí, tanto o pessoal da IBDP, né? A Gisele Kravitich aí, ela é a presidente da IBDP, eu sou associada lá também, e é onde defende os aposentados. Ela protocolou uma petição maravilhosa, onde protege aí os direitos dos aposentados quanto a isso, sabe? O pessoal que já entrou com esse pedido. Então imagina quem está lá na justiça com o processo suspenso, esperando o resultado da revisão da vida toda. E de repente vê um perigo de perder esse processo e às vezes ter que pagar até sucumbência ao INSS. Então, é muito perigoso isso. E sucumbência, para os nossos telespectadores entenderem, nada mais é do que aquele que perder a causa tem que pagar ali as custas, todas as custas processuais. De 10% a 20%. E os honorários do advogado, nesse caso, da União. Sim. Seria isso. E muitos desses não conseguiram benefício da justiça gratuita por já serem aposentados. Então, é um grande problema. Outros pedidos aí que tem feito na IBDP, o IEPREV, tem bastante órgãos aí a favor dos aposentados, atuando a favor aí, né, da revisão da vida toda, então tem feito vários pedidos, tá? Tanto aí da inconstitucionalidade aí desse julgamento que teve, né, quanto os efeitos ex nunc da decisão, para aqueles que já entraram não ter o seu direito aí ferido. Ex nunc é para eles entenderem também, que é um termo técnico. É aquilo que não pode retroagir em desfavor daquele que já entrou. Ou seja, aquele que entrou, está recebendo, não vai mudar. Não vai mudar. É isso? Isso. Mas tem chance de, inclusive, aquele que utilizou da revisão da vida toda, perder agora? Olha, tudo é possível nesse país. Só que houve uma mudança muito bacana a partir do domingo. Por quê? Porque começou a ser publicado na imprensa nacional, inclusive na Rede Globo. Então, o poder da imprensa, nesse caso, tem feito muita diferença, tá? Esse espaço aqui do seu programa, do Canal 38, faz muita diferença. A imprensa tem cutucado aí para que o ministro Barroso se explique por que ele fez esse ato inconstitucional. Por que ele levantou 2 ADINs na calada da noite a ser votada que estava 25 anos adormecida? Na calada da noite, veio o ministro Barroso, na artimanha ali. Junto com o Zanin. Junto com o Zanin. E levantou aí essa discussão de uma ação que estava há 25 anos paralisada. Há 25 anos adormecida. O Zanin, ele foi o mentor aí, né, dessa ação, então ele confeccionou aí todo o argumento, toda a argumentação, convenceu os ministros e aí acabou que a gente teve esse voto negativo aí, tá? Esses votos negativos, onde em tese derrubou a revisão da vida toda que já estava julgado o mérito. É só no Brasil, né? Ou seja, foi uma notícia boa, foi do céu ao inferno, como diz, em poucos meses. Sim. E você acredita, com a sua experiência, que isso foi uma decisão política? Com certeza. Porque um dos argumentos aí do Barroso foi que os aposentados nem sempre podem ganhar. Isso foi o final do julgamento dele, foi com essa frase. E ele sempre bateu na tecla lá de que há um déficit da Previdência, onde nunca foi apresentado uma ata notarial lá com a contabilidade aí desse déficit, né? A gente sabe que tem contribuição das empresas, contribuição do trabalhador, tem o COFINS, tem vários impostos aí, o PIS, PASEP, vai todo para a Previdência. Então, nunca foi provado que há um déficit. E ainda mais nessa tese da revisão da vida toda, onde pouquíssimas pessoas teriam direito. Seria mesmo mais uma manobra para tentar encher os cofres públicos ali. Sim. Ou encher, ou manter o dinheiro, todos com eles ali na caixinha preta. Seria isso, doutor? Sim, uma decisão política, mais uma do nosso país. E assim, o que esperar dessa novela, que espero que não seja e não venha, não vale a pena ver de novo? O que esperar dessa novela aí, doutor? Qual será, assim, qual poderá ser o próximo capítulo? A gente grita 9, né? Por favor. Então a gente tem que ganhar essa ação, tem que a justiça ser feita,
Essa inconstitucionalidade que foi feita tem que ser derrubada, os aposentados têm que ser protegidos, então, graças a Deus, a gente tem vários institutos aí que protegem os aposentados e a imprensa de olho, né, como o canal aqui 38, isso faz toda a diferença, porque tudo que acontecer de inconstitucionalidade vai ser publicado, as pessoas não vão ficar quietas. Com né? certeza. Então as coisas não vão ficar por debaixo do pano. E é um dos papéis fundamentais da imprensa, doutor, é informar. Justamente, a idealização desse programa foi justamente para isso. É informar o cidadão das suas obrigações, mas também dos seus direitos, né? E hoje, diante de todo esse cenário, as pessoas, de fato, devem continuar buscando os seus respectivos advogados e protocolar essas ações ou devem aguardar, no seu ponto de vista, como especialista? Eu aguardaria, tá? Antes, o pessoal até chegava na INSS, Paulinho, e protocolava lá por conta, sem saber, sem fazer um pré-cálculo, tá? Se ia ser algo vantajoso ou desvantajoso. Então teve muita gente que buscou na época diretamente na INSS e foi concedido. E adivinha? Teve lá o benefício diminuído, mas foi a pessoa que pediu. Ela não fez um pré-cálculo, sim, olha porque a maioria não tem direito, a maioria baixa o valor da aposentadoria. Entendi. Então, além de procurar o seu advogado para ele fazer um cálculo, porque geralmente os advogados aí têm programas de cálculo, são munidos de programas de cálculo específicos para isso, né? E tem que entrar com toda certeza de que vai ter um hábito, né? Porque se tiver um déficit, não tem que dar entrada nessa aposentadoria. Mas no momento, entrar com ela sem saber se vai ter que arcar com uma sucumbência, não é o momento, eu acredito que seria temerário, sabe? Melhor esperar um pouquinho, esperar o resultado dessas decisões. Desses recursos, né, que estão sendo impetrados aí, né? Tudo pode acontecer, então é melhor aguardar. E com a sua análise, né, já entende que é uma questão política. Você acredita que o governo federal, de fato, está se metendo muito em assuntos que seriam destinados apenas, exclusivamente para o Poder Judiciário? Sim, houve um desvio aí de natureza, né? A justiça mesmo hoje tem esse caráter político, então não deveria misturar, né? Mas é o que a gente vê principalmente aí no STF. E assim, os ministros, sejam os que votaram contra e os que votaram a favor, foi indicações também de outros presidentes passados, todos que votaram contra, você chegou a analisar, a perceber que todos são do governo atual ou não? Como é que você percebeu essa questão, essa manobra que teve ali dentro do STF? Olha, esses dois últimos ministros foram indicados pelo Lula. Os dois votaram contra a revisão da vida toda. Olha só. Então a gente tem aí um quadro, um cenário político que a gente vê, né, um cenário aí de justiça que é totalmente político. Então, o que vem causando, né, doutor, um prejuízo gigantesco, não só na área previdenciária, mas também nas outras áreas do nosso sistema jurídico, que vem causando todo esse estradalhaço, todas essas confusões jurídicas e essa desunião do povo, né? Então é com muita tristeza, né, que nós, aí, operadores do direito, vimos todo esse cenário, né? Tá em julgamento também ali, cassação de um ex-juiz, está em julgamento questões aí que de fato não necessitaria nesse momento estar sendo julgado diante esse enorme conteúdo de assuntos muito mais importantes que seria em prol da sociedade, né? Sim, falta de um desrespeito aí, né, a coisa julgada, a violação de eticidade, princípio de ética, ao princípio da segurança jurídica. Com certeza. Né? Então está faltando tudo no nosso país. E nessa questão da revisão da vida toda, aguardando-se esse período de recursos, aí com certeza nós aqui do programa estaremos acompanhando, o canal 38 também estará acompanhando de perto ali. Foi aprovada a revisão da vida toda. Para aquele cidadão, ele obrigatoriamente precisa de um advogado? Ou ele pode se dirigir até uma agência do INSS e fazer ali o requerimento sozinho mesmo? Ele pode dirigir ao INSS sozinho, só que ele tem que ter consciência de que ele está indo fazer um pedido para revisar o benefício dele e que essa revisão pode abaixar o valor da aposentadoria.
tá? Porque, igual eu falei, essa revisão não é para todos. É só para quem tinha boas contribuições antes de julho de 94. E a gente sabe, Paulinho, que no começo da carreira, a gente começa com um salário pequeno e vai aumentando. Sim. É difícil quem começa com um salário bom e vai diminuindo. Então, por isso que essa revisão da vida toda são para poucas pessoas. Mas se a pessoa chega no INSS sem um pré-cálculo, sem ter lá colocado num programa de cálculo específico para a revisão da vida toda, chega no INSS e fala, revisa meu benefício, eu quero agora que aplique a revisão da vida toda. De repente tem o benefício lá impactado por uma diminuição considerável. Olha só, e quando esse cidadão se dirige até o INSS sozinho, quem vai fazer para ele isso é um funcionário? Funcionário do INSS. Funcionário do INSS. Então presta atenção, gente. Olha só a importância dessa informação. Você vai lá para tentar economizar com o seu advogado, né? Uma porcentagem ali, que é o trabalho dele, que é para honrar ali todo o estudo, as especializações que um advogado faz. Você vai lá no INSS. Olha só que engraçado. Você vai contratar alguém que trabalha para o governo, para fazer uma revisão para você, para tentar aumentar ou diminuir. Aí deixa a pergunta para vocês aí de casa, hein? O que vocês acham? Vocês acham que realmente o INSS vai ficar querendo aumentar o de vocês ou diminuir? Diante de todo esse cenário aí. Fica a pergunta para vocês, hein? Vai lá, programa do Paulinho, canal 38 no YouTube, comentem lá, o que vocês acham? Ou se não, liga aí no nosso telefone, né? Nosso produtor vai deixar aí. Vai lá, deixa a opinião de vocês no WhatsApp. Vamos ver, o que vocês acham, hein? Eu acredito, eu fico em cima do muro aí, doutora. Eu não, é meio delicado essa situação, né? Porque é complicado. Você vai falar pro governo aumentar para vocês, sendo que ele pode diminuir, né? É uma situação bem aí delicada, depois fica né? difícil da gente consertar, viu, Paulinho? Aí para consertar fica mais caro depois, né? Aí fica bem mais caro, né? Lógico, é um direito de vocês, não, doutora? Não estamos aqui dizendo que não pode. Pode, sim, mas fica com isso na cabeça. Reflita nisso antes de se dirigir lá pessoalmente. Diferente, né? Quando ali, a senhora pode me dizer com mais propriedade, quando aquela pessoa já teve lá as contribuições, hoje são 15 anos. Não, depende, né? Depende do tipo de benefício. Certo, mas alcançou a idade. Homem, sim, o homem hoje está 65. 65, não mulher? Mudou. Mulher 62. 62. Isso por idade urbana, né? Certo, então eu lá, completei meus 65 anos. Eu posso ir até o INSS? Sim, pode. E fazer? Aí não tem perigo para mim. Tem mais fácil ainda, não precisa ir até o INSS. É só baixar um aplicativo, chama Meu INSS. Através desse aplicativo, a pessoa mesmo faz o pedido lá. Já faz diretamente, manda, sim, encaminha tudo? Diretamente, ou através do portal lá do Meu INSS, www.meuinss, aí consegue fazer o pedido também. Entendi. E assim, para ficar bem claro, que eu acredito que alguém lá de casa ficou em dúvida. Na prática, o que é essa revisão da vida toda? Na prática, o que é? Eu lá trabalhei, tenta contar para nós aí, como que é, para quem que é esse direito, de fato? Porque é bonita a fala, é muito bonita a forma de se expressar referente a isso, mas assim, na prática, Paulinho, tenho direito? Um exemplo? Olha, eu vou dar o exemplo do meu pai, que foi uma das primeiras revisões da vida toda que eu protocolei, por isso que eu fui estudar ela e a gente foi acompanhando aí toda a evolução dela. O meu pai, ele começou a trabalhar em 1980, né? Então, ele era concursado, então ele começou ganhando bem. Então, sempre um salário bom, assim, né? Médio. E quando eu aposentei ele, foi em 2005, se eu não me engano, a gente pegou então qual que era o cálculo que foi estabelecido para a aposentadoria dele. A média, né, aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94 até a data que eu dei entrada na aposentadoria dele. Correto. Tá? E aí então, essa é a lei que está em discussão, tá? Que é a do fator previdenciário. Aí lá, claro que, né, eles verificaram se precisava aplicar o fator previdenciário, se não. E como ia fazer 10 anos e tem um prazo decadencial, tá, para dar entrada na revisão da vida toda, 10 anos a partir do início do pagamento do benefício, tá? Começa a correr o prazo decadencial. O do meu pai, ele já estava na linha, né, para acabar o prazo. Então aí eu entrei na INSS e depois eu entrei na Justiça para pedir esse benefício. No caso dele, essas contribuições que ele teve antes de julho de 94, corrigido monetariamente, vai dar boa. Por quê? Porque ele já tinha um salário bom desde o começo, porque ele era concursado, correto, né? Então, no caso dele, foi ok, né? Então a gente fez o cálculo,
né? Lá no escritório a gente comprou 2 programas de cálculo para ter certeza que a pessoa tem mesmo direito, né? Que eu não ia fazer um pedido para diminuir o valor da aposentadoria dela. Então, aí a gente deu entrada. Então, é nesses casos que a pessoa ganhava bem no começo e continuou aí com bom salário, ou às vezes até diminuiu o salário, aí pegou esses salários ruins para fazer o cálculo. Correto. Então seria 80% da contribuição. De julho de 94 para cá. Mas quando é a revisão da vida toda, não. Vai pegar desde do começo dos salários bons. No seu pai seria de 80. Desde 80. Então para ele seria mais... Para ele seria bom, porque aquele benéfico. salário já aumenta a média dele. Correto. Então nele foi feita a revisão da vida toda. Nesse caso, como você disse. Tá suspenso, a gente tá esperando toda essa novela acabar. Tá suspenso também, né? É verdade. Olha aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas não percam semana que vem a continuação desse episódio, hein? Muito mais informação, curiosidade. E olha só, vocês vão ficar aí surpresos com o que o meu convidado do dia aí disse, hein? Beleza? Eu vou sair agora, vou tomar um chimarrão ali do Texas Farm. Como eu sempre digo, Texas Farm, a maior e melhor loja aí, country de Apucarana e região. Tem de tudo. Vou tomar um chimarrão e tocar minha viola lá, que vocês sabem, hein? Gosto de uma viola. Seguem lá, programa do Paulinho, canal 38. Um forte abraço e até semana que vem. Doe um moletom e ganha 30% off no seu novo moletom da Texas Farm. Isso mesmo que você ouviu, você trazendo seu moletom antigo aqui até a loja, você ganha 30% de desconto no seu próximo moletom da Texas Farm. Essa campanha tem o objetivo de arrecadar o máximo de moletons para distribuir para ONGs. Lembrando que essa campanha é válida somente para quem trazer o moletom aqui em nossa loja física em Apucarana.